Ele foi transformado em sangue e a hóstia em carne. Em 12 de outubro de 2008, na igreja dedicada a Santo Antônio de Socuca, a missa das 8h30 da manhã foi celebrada por um jovem vigário, Filip Zadowski. Durante a comunhão, um dos padres deixou cair a hóstia de barro. O padre nem percebeu, mas uma mulher ajoelhada pronta para receber a Eucaristia apontou para ele. O padre ficou paralisado de medo e, acreditando que estava suja, colocou-a no vasculum, um pequeno recipiente de prata contendo a água usada pelos padres para lavar os dedos após distribuir a comunhão. No final da missa, a sacristã Suor Julia da Busca pegou o vasculum com a hóstia e, para maior segurança, despejou-o em outro recipiente, que ela então trancou em um cofre onde os cálices eram guardados. Uma semana depois, no domingo, 19 de outubro, a hóstia foi encontrada. Por volta das 8 horas, a freira abriu o cofre e encontrou a hóstia quase dissolvida, mas com estranhos coágulos vermelhos no centro. Imediatamente convocou padres para demonstrar o que havia descoberto. A hóstia estava em grande parte dissolvida. Restava apenas um pequeno pedaço do pão consagrado, firmemente entrelaçado com a substância que havia aparecido em sua superfície. Na prática, parte da hóstia estava presa ao estranho coágulo vermelho. O pároco de Socuca então contatou a Cúria Metropolitana de Bial. O arcebispo Edward Azarovski, juntamente com o chanceler da Cúria, os padres e os professores examinaram a hóstia e, atônitos, decidiram aguardar o desenrolar dos acontecimentos e observar o que aconteceria em seguida. Em 29 de outubro, o recipiente contendo a hóstia foi levado à capela paroquial e fechado no tabernáculo. No dia seguinte, por ordem do arcebispo Jegnaico, ele o removeu cuidadosamente com uma colher de chá, parcialmente dissolvido com a substância cor de sangue em seu interior. Ele o colocou sobre um corporal muito branco com uma cruz vermelha bordada no centro. O corporal foi colocado na caixa usada para armazenar e transportar hóstias e então fechado novamente no tabernáculo. Com o tempo, a hóstia fundiu-se com o corporal e o coágulo vermelho secou. No início de janeiro de 2009, a Cúria de Białystok então solicitou a 2 eminentes especialistas em autonomia patológica da Universidade Médica de Białystok, a professora Maria Elżbieta Sobenia Lotowska e o professor Stanisław Slokowski, que analisassem amostras da hóstia ensanguentada. Em 7 de janeiro, a professora Sobenia Kolotowska viajou para Socuca e coletou uma pequena amostra da misteriosa substância presente na hóstia do corporal. Ela mesma escreveu em seu relatório que, no início, eu estava convencida de que era um coágulo. A realidade, no entanto, foi muito mais surpreendente. Os professores têm, além disso, enfatiza-se que, no caso do hospedeiro examinado, foram encontrados na amostra numerosos indicadores biomorfológicos, típicos de tecido muscular cardíaco, como segmentação, ou seja, danos às fibras musculares cardíacas, na área onde se localizam as junções comunicantes, estruturas características do músculo cardíaco e fragmentação. Esses danos são visíveis na forma de numerosas e minúsculas lesões. Essas alterações parecem ser encontradas apenas em fibras não necróticas, ou seja, vivas. Elas mostram sinais de espasmos rápidos do músculo cardíaco, típicos do estágio final que antecede a morte. Outra evidência importante de que o material analisado correspondia ao tecido muscular cardíaco humano foi a localização central do núcleo celular nas fibras observadas. Uma característica das fibras musculares cardíacas. Foram observadas ao longo do comprimento de algumas fibras, marcas que podem corresponder a nódulos. Durante a contração, durante a análise ao microscópio eletrônico, no entanto, os contornos das junções comunicantes e os finos filamentos das miofibrilas, afirmaram os 2 cientistas de Białystok. Além disso, o tecido cardíaco estava inextricavelmente ligado à hóstia consagrada. O relatório do exame pericial realizado pela professora Sobenia Kolotowska e pelo professor Sołkowski afirma: o material foi considerado suficiente para o exame. Indica que se trata de tecido muscular cardíaco, ou pelo menos o mais semelhante a ele entre todos os tecidos vivos de um organismo. E, mais importante, o material analisado é composto inteiramente de tecido muscular cardíaco. Esta afirmação consta no comunicado da Cúria Metropolitana de Białystok, datado de 14 de outubro de 2009, referente aos fenômenos eucarísticos em Socuca. Os professores também descobriram outros elementos inexplicáveis. A hóstia permaneceu na água por um longo tempo e permaneceu no
corporal por um período ainda maior. O tecido que apareceu na hóstia teria, portanto, passado por um processo de autólise. Isto é, a autodestruição por enzimas intracelulares. No entanto, não foram observados vestígios dessas alterações no material analisado. Afirmaram os dois luminares. Os dois cientistas de Białystok levaram 2 semanas para preparar o protocolo. Quando a Cúria de Białystok soube dos incríveis resultados das análises, ativou uma comissão eclesiástica especial, convocada pelo arcebispo em 30 de março de 2009. Sua tarefa era examinar o milagre de uma perspectiva teológica e entrevistar todos aqueles que tinham visto a hóstia, ou testemunhado aqueles eventos extraordinários. A comissão também foi encarregada de dissipar qualquer suspeita de fraude e verificar se ninguém havia recolocado a hóstia secretamente no tabernáculo. Os representantes da comissão, os eminentes professores do seminário de Białystok, entrevistaram todas as testemunhas, verificando a veracidade de seus depoimentos. O trabalho foi realizado pela comissão eclesiástica. Ela fez a seguinte declaração: a hóstia da qual a amostra foi retirada para exame é a mesma que foi transferida da sacristia para o tabernáculo na capela da reitoria. Não foi encontrada nenhuma intervenção não autorizada, algo que os dois cientistas de Białystok também descartaram categoricamente. Não seria possível que alguém tivesse colocado um fragmento de um corpo humano no tabernáculo? O que nos levava a pensar assim: os fragmentos que compunham a hóstia estavam intimamente interligados. As fibras do tecido humano penetravam umas nas outras como se um pedaço de pão tivesse se transformado repentinamente em um corpo. Não é possível manipular um evento desse tipo. Ninguém, absolutamente ninguém, seria capaz de fazê-lo. Mesmo os cientistas da NASA, que possuem as técnicas de análise mais modernas, não seriam capazes de recriar artificialmente tal evento, afirmou a professora Sobenia Klotuska, acrescentado que esse fato era de particular importância para ela. Ponto. Para suas investigações independentes, utilizaram os microscópios ópticos e os microscópios eletrônicos de transmissão mais modernos. Chegaram à mesma conclusão. Lembremos que o professor Solkovsky não sabia que a amostra que estava examinando vinha de uma hóstia. A amostra examinada não era um coágulo nem sangue. Era tecido muscular cardíaco humano ainda vivo. E ainda mais inacreditavelmente, era músculo cardíaco com indicações típicas do estágio final que precede a morte. Os dois cientistas afirmaram que não é possível que alguém tenha colocado um fragmento de um corpo humano no tabernáculo, uma vez que os fragmentos que compunham a hóstia estavam intimamente interligados com as fibras do tecido humano, penetrando uns nos outros como se um pedaço de pão tivesse se transformado repentinamente em um corpo. A substância encontrada no corporal deve ter secado e mudado ligeiramente de cor, mas não de aparência. O professor Sulkovsky ressalta que isso atesta a autenticidade do milagre, que não pode, no entanto, ser atribuído à ação de germes ou bactérias que teriam desintegrado e estilhaçado a substância, causando uma mudança completa em sua aparência. Qualquer cultura microbiológica colocada em material orgânico altera completamente toda a substância após apenas uma semana. No entanto, essas relíquias, com vários anos de idade, possuem as características de tecido vivo. O coração de um homem nos estágios finais que antecedem a morte. Se tiver tempo, descubra a exposição de Carlo, agora espalhada pelos 5 continentes, incluindo importantes santuários marianos como UR, Fátima e Guadalupe. Aqui você encontrará uma coleção dos principais milagres eucarísticos, aproximadamente 136, que ocorreram ao longo dos séculos em vários países ao redor do mundo. Entre eles estão alguns muito recentes, semelhantes ao que ocorreu em Lanciano em 750 a.C. Nesses novos milagres, também, a hóstia foi transformada em carne, que, após cuidadosa análise científica, descobriu-se ser composta de tecido muscular miocárdico estriado. Ponto. Um ocorreu em Betânia, Venezuela, em 1991. Outro logo depois em Buenos Aires, Argentina, entre 1992 e 1996. Outro ocorreu no México, em Tixla, em 2006, e recentemente em Sokuca, Polônia, em 2008.